Amados irmãos, amadas irmãs, muito boa noite. Viemos para a mensagem 17 da Conferência Internacional de setembro de 2001, versando sobre o livro de Mateus, o Reino dos Céus. E o tema geral, mais uma vez queria lembrar, e será pregado este Evangelho do Reino. Aleluia! E vamos ver hoje no capítulo 10 de Mateus. Mas antes disso, vamos entrar no sentimento do Senhor quando ele escreveu Mateus 10. Ontem à noite, o irmão Pedro falou que ele começou a tocar no sentimento de Deus e começou a se emocionar mesmo, né? E realmente isso é bastante evidente, isso daí. Nós que precisamos tocar além das palavras escritas na Bíblia, tocar no sentimento de Deus. Senhor Jesus. E também esses dias ouvimos dizer que a guerra já foi declarada. E na palavra de Deus, essa guerra já vinha travando-se há muito tempo, né? Vamos ver um pouquinho em Mateus 16, 18, que é muito conhecido de todos. Mateus 16, 18, ele fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela é a igreja edificada. Tá bom? Então você vê que existe uma batalha, né, uma guerra mesmo, entre a igreja e as portas do inferno, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Graças ao Senhor, mas tem que ser uma igreja edificada. Então isso se refere ao nosso tempo, né? Estamos na época da edificação da igreja. E depois de passado por essa edificação da igreja, nós vamos nos tornar uma noiva ataviada. À medida que a igreja vai sendo edificada, ela vai se tornando uma noiva ataviada, uma noiva preparada para o casamento, né? E a noiva precisa passar por lavagem da água pela palavra, para a santificar, tirar todas as manchas da velha criação, tirar todas as nódoas, tudo que é da velha criação. O Senhor está fazendo, está limpando sua noiva pela a lavagem de água pela palavra. Senhor Jesus, e hoje estamos debaixo desse falar, dessa palavra profética, e essa palavra profética não apenas nos dá uma orientação, nos dá direção, também nos alimenta e também, né, nos lava. Senhor Jesus. E outro versículo está em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 12. Versículo 11. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, irmãos, para que serve toda a armadura de Deus? A armadura de Deus serve para a guerra, não é? E poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então você percebe aqui, o diabo ou Satanás, ele só gosta de colocar você em ciladas, em emboscada. Esse inimigo, ele é covarde, ele não te enfrenta de frente, ele foge de você de frente, mas por detrás ele fica armando essas ciladas aí, né? Toma muito cuidado com isso. Versículo 12, porque a nossa luta, olha a luta, aqui está escrito claramente que é uma luta. Nossa luta não é contra o sangue e a carne,
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ó Senhor Jesus. Também então, aí, como nós vamos, além de vestir a armadura de Deus para nossa defesa, mas também devemos tomar mais uma coisa. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, não só ficarmos na defensiva, ficarmos nos defendendo, nós temos uma arma de ataque também. E essa arma de ataque é a espada do Espírito. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. Quando proclamamos a palavra de Deus, na nossa experiência, quando o Satanás ouve essa palavra de Deus, ele e os seus anjos caídos fogem em retirada. Oh Senhor Jesus, então sempre esteja com vocês essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele não só isso, em versículo 18 ele continua, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Precisamos orar, nossa batalha não é contra sangue e carne, é contra os principados e potestades. Não tem jeito a gente sair lutando, porque eles são invisíveis. O que a gente tem que fazer é orar. Orar é uma grande arma, e suplicar por todos os santos. Ó Senhor Jesus, mas também vigiando com perseverança, não é uma vez, não é duas vezes, é sempre, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, que o Senhor guarde todos os santos. E depois, irmãos, essa palavra, que é a espada do Espírito, também podemos usá-la como conteúdo da nossa oração. Por isso existe a prática de orar e ler. Ao mesmo tempo que estamos lendo a palavra, estamos orando com as próprias palavras da Bíblia. Isso nós temos experimentado, que é muito efetivo. Nós desfrutamos demais quando tomamos a palavra em oração. Ó Senhor Jesus. Depois, 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, primeiro o versículo 4. Ele fala assim, versículo 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, militar é uma guerra, não é? É uma luta espiritual. Então, embora andando na carne, realmente nós vivemos no plano terrenal, mas nós não somos desse plano terrenal. Embora vivendo na carne, não militamos segundo a carne, porque aqui é muito claro, porque se nós militamos segundo a carne, a derrota é certa, é certíssima, não tem como sair dessa. Por isso, se queremos militar num plano celestial. Se você militar contra ele, nesse plano da carne, ele te vence todas as vezes. É como o jacaré, você quer brigar com o jacaré, não vai no pântano, porque no pântano é o território dele, e ele vence você. Mas precisamos estar onde? No Espírito. Somos das regiões do plano celestial. Versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Muitas vezes a gente quer lutar contra Satanás com a nossa carne. Não adianta, porque nós somos de outra esfera. E nessa esfera terrena, ele ganha todas. Ó Senhor Jesus, precisamos entender que nosso plano é celestial, nos céus.
Ó Senhor Jesus, porque aqui disse, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Essas armas se tornam poderosas na medida que você usa na região celestial, no plano celestial. Amém? Então essa arma poderosa, e se tornam poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas, porque o diabo gosta de trabalhar na nossa mente, não é? Então, botando minhocas na nossa mente, mas nós temos armas, não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Aonde? Na região celestial. Então também, deixa eu ver, versículo 6 aqui. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Esse versículo é muito bom, né? Diz assim, o Senhor está pronto para punir toda desobediência. Não só desobediência de nós, mas desobediência dos anjos caídos, dos principados e potestades, de Satanás, do diabo, porque eles lá atrás, eles foram desobedientes a Deus, eles que rebelaram contra Deus. Então, eles que formaram um poder paralelo, eles foram que criaram um governo paralelo para concorrer com a autoridade de Deus. Por isso, irmãos, da parte do Senhor está pronto para punir toda desobediência, mas precisa esperar uma coisa, uma vez completa a vossa submissão. Então a nossa submissão na igreja dá base para o Senhor punir toda desobediência. Ó Senhor Jesus, por isso que em Efésios 1, 9 e 10 diz que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo. Não é? E aí todos os inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. Como o Senhor faz isso? Ele quer ganhar toda a terra, Ele quer reaver a sua autoridade, seu governo aqui na terra, seu reino, mas Ele começa primeiro com a igreja. Se a igreja é obediente a Ele, então isso dá base para o Senhor, dá um terreno muito forte para o Senhor tratar com seus inimigos. Amém? Então a nossa submissão e obediência é extremamente importante. E também, ainda nessa linha de batalha, podemos ver em Gálatas, capítulo 4, 17, aqui também diz assim, é 5,17, eu errei, tá bom? 5,17, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do nosso querer. O nosso querer, irmãos, é aliado ao desejo da carne. Por isso, irmãos, não podemos fazer o que é do nosso querer. Precisamos sempre olhar para o querer do Senhor, a vontade do Senhor. Porque se nós queremos militar no Espírito, não podemos pensar nossa própria vontade. Nós precisamos sempre lutar com a vontade do Senhor. E assim nós ganhamos a luta. Então vocês veem, essa carne contra o Espírito são duas esferas, são dois planos, né? Um é plano terrenal, que é carne, e outro é plano dos céus, que é o Espírito. Senhor Jesus. Aí, o que o Senhor quer? O Senhor quer, então, reaver a autoridade dEle, né? o governo dEle aqui na terra. Infelizmente, pela rebelião do arcanjo, né? Do Lúcifer, essa terra toda
ficou amaldiçoada, não é? Então ali o Senhor perdeu o seu domínio. Por isso que o Senhor, inclusive o homem criado por Ele, o homem foi criado segundo a sua imagem e a semelhança, de uma maneira muito especial, não é? E o homem recebeu o sopro de Deus e ali formou seu espírito humano. Então, a partir desse espírito humano, o Senhor quer reaver, né, toda a sua autoridade, todo o seu poder, todo o seu domínio, através desse homem criado. Infelizmente, sabemos a história, né, esse homem, então, falhou, né, desobedeceu a palavra de Deus e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, irmãos, isso mostra qual é o sentimento de Deus. Deus vê para o homem criado por Ele de uma maneira tão especial. Todo homem tem um espírito do homem dentro dele. É para quê? Para ser enchido de Deus, para expressar Deus e para dominar por Deus. Vocês sabem, Gênesis 1 fala isso, né? A partir do versículo 26, 27 e 28, o Senhor os abençoou, né? E disse que sejam fecundos e multiplicai-vos, enchei toda a terra. Então Deus quer que a pessoa humana que tem a imagem, que foi criada em imagem e semelhança de Deus, possa encher toda a terra. Porque toda a terra, naquela época, foi enchido por Satanás e os seus. Então, irmãos, agora o Senhor quer reaver, mas o primeiro homem caiu. Então, o que fazer então? Então, o Senhor teve que, recriar novamente. Eu gostei muito que o irmão Pedro falou, a recriação é para criar uma nova criação. Aleluia! A recriação é para criar uma nova criação. E tudo você vê ali que a semente é Deus. Você planta o que é corruptível e colhe incorruptível. Aleluia! Mas então, vamos ver um pouquinho o sentimento do Senhor. Se você quiser chorar, chora junto com o Senhor aqui, viu? Mateus 9. Mateus 9, 35 e 36. Aqui disse: E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Nosso Senhor Jesus não ficava parado. Ele percorria todas as cidades e todos os povoados. Ele é um exemplo para nós. Ensinando nas sinagogas para os judeus e pregando o evangelho do reino para todos. E ainda mais, curando toda sorte de doenças e enfermidades. E aí 36 disse: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então o Senhor Jesus olhou para as multidões, né, e se moveu interiormente por estas multidões. E se compadeceu dela. Nós sabemos que a palavra em grego é splanknon. Então o Senhor teve aquele sentimento do seu interior, entranhável sentimento, por aquela multidão, porque como estava essa multidão, estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele fica, o Senhor parece que estava imaginando um pouquinho, estava se lamentando o que esse governo rebelde fez com as pessoas humanas. O Senhor estava desesperado nesse momento. Puxa, essa criação que foi feita por Deus, pessoas humanas, que foi especialmente criado com imagem e semelhança de Deus, agora estão numa situação dessa. Estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E
Quem é o pastor? O único pastor é o Senhor Jesus. Satanás, ele não sabe apacentar. Satanás só sabe matar, destruir e roubar, matar e destruir, né? Ele só faz isso. Ele não sabe apacentar, não sabe cuidar. O negócio dele é roubar, matar e destruir. Por isso o Senhor Jesus ficou muito comovido no seu interior e compadeceu-se dessas pessoas criadas por Deus, pessoas que têm imagem e semelhança de Deus, estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O Senhor se moveu no seu interior, talvez ele até chorasse nesse momento, né? Senhor Jesus. Então, já aproveitando em Mateus capítulo 5, né, aqui versículo 3, diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Irmãos, precisamos chorar com o mesmo sentimento que o Senhor chorou. Amém? Às vezes choramos, primeiro por a nossa condição deplorável. Isso nos leva a chorar quando recebemos a luz. Mas não chorar por nossa situação, chorar também pelos que estão ao nosso redor. A situação estão como ovelhas que estavam aflitas e exaustas. Ó Senhor Jesus, mas quando você chora nesse sentido, você é bem-aventurado, porque seu é o reino dos céus. Ah, Senhor Jesus. Aí então, irmãos, a guerra está declarada. Vamos para Mateus 10, versículo 34 a 39. Diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O Senhor está pronto para reaver o seu reino. Amém? Então ele tem que salvar essas pessoas sendo maltratadas, sendo machucadas pelo Satanás e os seus, pelo seu governo clandestino. Então o Senhor disse: não penseis que vim trazer paz à terra. O Senhor chegou aqui na terra para fazer alguma coisa, e Ele vai fazer. Pois não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Precisamos tomar a nossa cruz. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Mas todavia, quem perde a vida por minha causa, achá-la-á. Senhor Jesus, claro que é bem entendido que essa vida, perder a vida, é a vida psique, a vida da alma. E achá-la-á é salvar a vida da alma. Amém? Quer dizer, não é salvar a vida da alma, é salvar a alma. Amém? Agora estou certo. É perder a vida da alma, mas salvar a alma. Você quer salvar a sua alma? Então tem que perder a vida da alma. Está claro agora, né? Senhor Jesus, amém? Em Lucas, vamos para Lucas, capítulo 12. Lucas 12, 49. Começa. Diz Senhor outra vez: eu vim para lançar fogo sobre a terra,
e bem quisera que já estivesse a arder, o Senhor veio para jogar fogo aqui na terra. Amém? Porque é guerra. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondo que vim para trazer paz à terra? Não. Eu vou-lo afirmo, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3, estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Ó Senhor Jesus, mas ele disse assim, voltando no versículo 50, diz: tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio, até que o mesmo se realize. Que significa isso? O desejo do Senhor é que esse fogo já saia dele e seja espalhado aqui na terra. Porém, ele tinha que passar por um batismo para isso acontecer, para liberar o seu poder. Ele precisava morrer, passar pela morte e a ressurreição. Então, quando ele foi ressurreto, aí pronto, está liberado o fogo. E esse fogo nós a herdamos. Então, esse fogo está nas nossas mãos, para levar esse fogo, né, para lançar fogo sobre a terra. É a nossa missão agora. Porque o Senhor estava segurando o que estava dentro dele. Lembra lá no Monte da Transfiguração? No versículo 17, capítulo 17 de Mateus. O Senhor se transfigurou na frente dos discípulos. Eram 3 deles, né? Pedro, Tiago e João. E o Senhor Jesus, de repente, irmãos, como se abrisse um pouquinho o que estava no seu interior, e aquela glória toda dentro dele, saiu para fora. E era isso que isso quer dizer. Ele estava segurando aquilo lá, não aguentava mais, aquele corpo dele não podia aguentar, porque quer sair. E naquele monte, o Senhor deu um pouco de demonstração como seria o reino dos céus. Amém? Cheio de glória, cheio de poder. Então essa é a guerra que o Senhor veio trazer. Aí, vamos voltar para Mateus capítulo 10. Ele podia fazer isso sozinho? Pergunto. Ele podia fazer sozinho isso? Ele precisa de homens. Ó Senhor Jesus, ele precisa de nós. Olha só, irmãos, a escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes, no capítulo 10, a partir do versículo 1, ele começa a chamar esses discípulos dele, né? Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então o Senhor, quando chama os discípulos, o Senhor confere autoridade para eles. Versículo 2, ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Mateus, o publicano, né? Esse livro foi escrito por ele, e ele quis qualificar ele mesmo como publicano, para mostrar a origem como era dele, né? Graças ao Senhor. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, irmãos, ele escolheu isso daí. Mas você percebe
que são pessoas comuns. Não tem ninguém aqui extraordinário. São pessoas comuns. Tinha pescadores, tinha o cobrador de imposto, que é um publicano. Publicano é no mesmo nível que pecadores. Não é? Então são pessoas que não são destacados aqui na terra. Né? Então, nós podemos chamar de batatinhas. Certo, irmãos? Mas, para o Senhor, irmão, não tem problema. É só você querer ser chamado. Amém? Por um lado, o Senhor se chama, mas você também tem que se apresentar. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Então, você também precisa querer. Então, esse é um princípio muito bom, que aqui o Senhor também não chamou ninguém de nobre nascimento. Vamos em 1 Coríntios. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 1, 26 a 29. Ele diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Vocação é chamamento, tá? Reparai, pois, no vosso chamamento. Isto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então o Senhor, Ele escolheu esses, não tem ninguém tem esse nobre nascimento, mas pessoas comuns, não é verdade? E são como nós. Então, o Senhor então chamou para SEAP. Amém? Vamos para o SEAP? Amém. SEAP JC. SEAP Jesus Cristo. Senhor Jesus, e a maneira de o Senhor trabalhar, de aperfeiçoá-los, não é? Você não precisa se preocupar, mas Senhor, eu não sou digno, não sei o que, não. Se apresenta só. Venha do jeito que você é. Quem vai aperfeiçoar, quem vai mudar você é o Senhor. Então, não tem problema nenhum. Você se acha o pior dos homens? Venha. Amém? Senhor Jesus. E aqui, irmãos, então, e o SEAP do Senhor não é dentro de 4 paredes. Né? O Senhor leva todo mundo lá para o campo. Vamos comigo. E o Senhor na frente. Esse é o bom coordenador, não é? É bom líder, né? Ele leva todo mundo, vamos lá. Vamos junto. Ele não é aquele que fala assim, você vai fazer aquilo lá. Vocês dois, tá? Vai ali, tá? Tal. E eu fico aqui, tá bom? Não, ele vai junto. Inclusive, ele vai na frente. E ele faz as coisas, né? E os discípulos ficam olhando como ele faz. Na verdade, quando ele encontra com uma pessoa, como ele lida com a situação dessa pessoa. E quando ele encontra com qualquer evento, então os discípulos ficam olhando como o Senhor lidava com aquela situação. Não é? Também encontrava qualquer situação, o Senhor, eles ficavam de olho. Por exemplo, o Senhor, é inacreditável, multiplicação de pães para 5.000 homens. Não é verdade? E o Senhor disse, os discípulos chegaram para o Senhor e disseram, Senhor, já é tarde, despede essa multidão, para que eles no caminho procurem o que comer, né? Ou seja, o discípulo não tinha nada, né? Aí o Senhor Jesus, dai-vos de comer. Meu Deus do céu, eles não tinham nada. Aí o André, por coincidência o André, né? Ele falou assim, Senhor, aqui tem um menino aqui,
com 2 peixinhos e 5 pães. Mas o que é isso para tanta gente? Meu Deus do céu, né? E o Senhor simplesmente falou assim: traga aqui, traz para mim. E aí o Senhor olhou para os céus e orou ao Pai que está nos céus. E aquele 5 pães pequenos e 2 peixinhos, irmãos, deu para alimentar 5.000 homens. Amém? Ainda sobrou 12 cestos cheios. Isso ele fez diante dos discípulos. Olha, imagina um pouco a cara dos discípulos. Boca aberta, irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, para o Senhor, Ele está no outro plano. Ele está no plano dos céus. Ele estava treinando os discípulos para não fazer as coisas aqui da terra. Tem que fazer as coisas na região dos céus. No plano dos céus. No plano do Pai. E Pai faz as coisas. Então, na nossa vida cotidiana, ao servir o Senhor, precisamos ver que a capacidade para servir não é nossa, é dos céus. Pelo contrário, nós não temos nada. O Senhor falou em João 15, sem mim nada podeis fazer. E é verdade, sem o Senhor nada podemos fazer. Não diga que você está 30 anos na vida da igreja, indo para 40 anos, você sabe o que fazer. Você sabe conduzir uma reunião da igreja. Quem não sabe? Não é verdade? Começar, vamos invocar o nome do Senhor tal. Depois umas meia dúzia de oração. Vamos pedir um hino, todo mundo canta e tal. É muito previsível isso. Isso é uma reunião no plano daqui da terra. Amém? A reunião, segundo o Espírito, tem que ser imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer. Você depende do Senhor. Em João tem um versículo que fala assim: o vento sopra para onde quer. Você não sabe de onde ele veio e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Também, irmãos, isso é depender, né, do plano celestial. Senhor Jesus. Aí, voltando em Mateus 10. Então, finalizando, que o Senhor levava os discípulos com Ele e aprendiam a lidar com as coisas, mas não no plano terreno. O Senhor sempre levava os discípulos para o plano celestial, para o plano dos céus, para mostrar para ele que até para nós, nosso serviço na igreja não pode ser no plano terrenal, tem que ser no plano celestial, depender do Senhor de tudo, amém? Aí o Senhor deu instrução para os 12, versículos 5 em diante. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo. Essa aqui, claro, que o Senhor está falando para os discípulos, porque eram judeus, e a salvação, quem precisava era a casa de Israel. Então, primeiro é para eles. Então, o Senhor está falando com relação à salvação dos judeus, né? Aqui são os primeiros versículos. No versículo 6 diz: mas de preferência procurar as ovelhas perdidas na casa de Israel. Mas graças ao Senhor, que no capítulo 10 de Atos, na casa de Cornélio, casa de um gentil, a porta do evangelho foi aberta para os gentios. Aí alcançou os gentios. E nós somos frutos dessa abertura. Nós recebemos essa graça. Então hoje sim, hoje o evangelho é para todos. Indistintamente, indiscriminadamente para todos. Então o versículo 7 diz: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo
o reino dos céus. Esse é interessante que o Senhor, em Mateus 3:2, o Senhor já tinha perdão, não é o Senhor que primeira vez é o João Batista que disse: arrependei-vos, porque está próxima o reino dos céus. E o próprio Senhor Jesus, no capítulo 4, versículo 17, disse a mesma coisa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E agora, no capítulo 10, versículo 7, o Senhor dá instruções para os 12 discípulos: pregai que está próximo o reino dos céus. E arrepender, né, não é uma mudança de 180 graus. Eu estou aqui de frente para vocês, de repente viro 180 graus e eu fico de costas para vocês e olho o que está lá. Não é esse, porque se você fizer isso, você ainda está no mesmo plano terrenal. Não há novidade nenhuma. Então, esse arrepender-se é mudar de plano terrenal para o plano celestial. Senhor Jesus. Então aqui, e aí, irmãos, ele fala no versículo 8: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Esse é um ponto muito importante. De graça recebestes, de graça dai. Nós pregamos o evangelho gratuitamente. Amém? Então aqui disse aqui: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão. Isso quer dizer, irmãos, que vocês não devem usar recursos daqui da terra. Vocês têm que depender dos recursos dos céus. Amém? Né? Quando a gente vem de São Paulo para cá para passar os 9 dias na estância, né? A gente traz um monte de mudanças, e malas, e malas, e malas. Não é verdade? Para os 9 dias, né? Não é verdade? E o Senhor manda os discípulos pregar o quê? Não prover de ouro, nem de prata, nem de cobre para os vossos cintos. Quer dizer, vocês não podem depender dos recursos aqui da terra. Uma vez, faz muito tempo já, né? Quando levantou o SEAP lá em Foz do Iguaçu, tinha aquela prática chamada Deus te abençoe. Quantos daqui lembram disso? Deus que te abençoe, né? Você vai praticar comportagem, Deus que te abençoe. Irmão, eu preciso levar minha carteira, porque se precisar de uma coisa, tem dinheiro. Deixa tudo aqui. Deixa a carteira, talão de cheque, cartão de crédito. Deixa tudo aqui, você não vai levar. Aí você vai depender totalmente do Senhor. E também uma coisa: se você não vender, não almoça. Eita, coisa boa, hein? Aí, rapaz, irmãos, começa a depender totalmente do Senhor. Imagina o desespero deles. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, me ajuda a vender livros, Senhor Jesus. Assim é depender do recurso que vem lá do céu. Amém? Senhor Jesus, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, olha só, nem de sandálias, meu Deus do céu, nem de bordão. O Senhor vai prover tudo. Senhor prover tudo. Amém? E aí no fim do versículo 10 ele fala assim: porque digno é o trabalhador do seu alimento. Quem supre é os céus. Não se preocupe. Aleluia. E você vai ser
guardado, vai ser protegido, vai ficar gordinho, viu? Não vai passar fome, não. E em qualquer cidade ou povoado em que entrais, indagai quem neles é digno, e aí ficai até que o retirardes. Ao entrardes da casa, saudai-o. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Bom, isso aí já, né? Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Mas, irmãos, não faça isso de jeito nenhum, tá? Você vai naquela cidade, a cidade não se abriu para você, para o seu evangelho, ninguém aceitou, você vai falar, você está condenado, eu recebi várias portas fechadas, batendo na minha cara. Você vai ver só, no dia de juízo. Não faça, não tem esse sentimento, né? Nós saímos porque nós amamos as pessoas com o amor de Deus. Amém. E aí, versículo 10b, é o que? Trabalhador digno do seu salário. E aí, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, né? Então, de um lado, precisamos estar muito espertos, porque Satanás, se a gente bobear, quer aproveitar de nós, dar uma bocada em nós, uma mordida em nós, né? E, por outro lado, a nossa natureza é ser simples, como as pombas, né? E no versículo 22 diz, sereis odiados por todos por causa do meu nome. Isso aconteceu muito realmente no primeiro século. Os nossos apóstolos na frente, eles foram presos, enfrentaram tribunais e tiveram diante dos governadores, diante dos reis. O próprio Paulo passou por isso. Mas graças ao Senhor que hoje nós estamos num país livre, né? E hoje temos liberdade para pregar o evangelho. Ainda mais nós somos um país cristãos, entre aspas, pelo menos isso, né? Então somos cristãos, então nós temos tudo para avançar. Naquela época eles tinham o judaísmo, que é a religião do Estado, da nação. Então era muito difícil, mas hoje o Senhor nos deu tanta liberdade para pregar o evangelho, né? Enquanto estiver aberto, né? Vamos aproveitar. E na 22b diz, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Irmãos, aí vamos para 10, capítulo 10, versículo 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Senhor te guarda, meu irmão. Não, até o fio de cabelo seu está guardado. Quem já está caindo muito cabelo, é porque o Senhor permitiu, viu? Amém? Até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. E aí o Senhor fala aqui, né? É um estímulo. Portanto, aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E versículo 34. Versículo 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo,
receberá o galardão de justo. Quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Senhor Jesus, então, tudo aqui, né, é incentivo para nós pregarmos o Evangelho. O Senhor tem guardado tudo. O Senhor dá total cobertura. E essa cobertura vem lá de cima, lá dos céus. Oh, Senhor Jesus, né? Graças ao Senhor. Então, aí vamos para Lucas. Irmãos, eu estou falando isso porque o Senhor, através do chamamento dos discípulos, o Senhor está formando o seu exército celestial. O Senhor precisa de gente aqui na terra para trazer seu reino aqui na terra. Senhor Jesus. Lucas. Oh, Senhor Jesus. Então, o Senhor mandou uma vez o Senhor mandou 70, tá? É que eu leio para vocês. O Senhor mandou aqui no capítulo 10, versículo 1, disse: depois disto o Senhor designou outros 70. Além dos 12, o Senhor mandou mais 70. Olha só. E está se formando um exército aqui. Exército celestial. E os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ó Senhor Jesus, ide, eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos, né? Aqui repete o que foi falado em Mateus. E aí, irmãos, esses 70 saíram e regressaram. Olha só como foi o relato deles ao regressarem. Versículo 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria. Não é pouco alegria, é possuído de alegria. Então, quando você se dispõe para pregar evangelho, né, o Senhor chama, você atende, vai pregar evangelho, isso que te dá alegria. Não é pouco, é bastante. Então, irmãos, uma vez um médico no nosso meio, né, não vou dizer o nome dele, ele foi para o SEAP. Não sei quanto tempo ficou lá, uma semana, sei lá. Uma semana, né? Ele se propôs a fazer SEAP por uma semana. Ele é um médico, né, dos bons e é muito ocupado, né? Então ele quis dar uma semana para ele mesmo ir para o SEAP e ser aperfeiçoado. E depois que ele passou aquela semana no SEAP, ele comentou com os irmãos: eu não sabia que para ser feliz preciso de muito pouco. Amém? Você quer ser feliz? Vai servir o Senhor. Em outras palavras, vai para o SEAP. Amém? Ó Senhor Jesus, né? Então, regressaram os 70, disse: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Os demônios têm medo do nome do Senhor. Por isso devem sair sempre invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. E ele lhes disse: Senhor disse para eles, enquanto vocês pregavam o evangelho, eu via Satanás caindo do céu. Vocês querem derrubar Satanás do céu? Vá pregar o evangelho. Vai praticar comportagem dinâmica.
Senhor Jesus. Nessa segunda-feira saíram, né? Saíram 25 cooperadores. Vocês precisam ver o testemunho deles. Sensacional. Despertou eles pelo gosto da comportagem dinâmica, de orar pelos outros. Quanta experiência sensacional, né? Devia ter gravado, né? Meu Deus do céu, Senhor Jesus, isso mudou a esfera. Realmente mudou de plano terrenal para o plano celestial. Ó Senhor Jesus, ele diz, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Que significa o quê? Não tenha medo de sair para pregar evangelho. Porque o Senhor diz assim, eu vos dei autoridades para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará danos. Amém? Senhor, guarda aqueles que saem para pregar evangelho. Senhor, em absoluto, totalmente. Isso é poder dos céus. 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Senhor Jesus, aleluia. Oh Senhor Jesus, amém. Aí, quando o Senhor dava instruções para os 12, voltando um pouquinho para Lucas capítulo 9, o Senhor fala assim, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Aqui eu contei, tem 3 versículos que o Senhor fala de curas. E para efetuarem curas, aqui no versículo 1. E versículo 2, também os envio a pregar o reino de Deus. Devemos pregar o reino de Deus. E a curar os enfermos. Amém? Depois, no versículo 6, então saindo percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. E eu fiquei, Senhor, o que significa isso? Curar as pessoas, né? Isso quer dizer, irmãos, quando a gente prega, sai para pregar evangelho, sai para praticar comportagem dinâmica, posso orar por você? Sabe o que acontece? Quando a pessoa recebe a nossa oração, a vida dela que estava em desordem, totalmente desorganizada, totalmente um caos, não é verdade? Totalmente desconectado com Deus, por isso que existe enfermidades, não é? A enfermidade vem por causa dessa desconexão a Deus. Uma vez que você conecta essa pessoa a Deus, é curada das enfermidades. A enfermidade é consequência de você se desconectar com Deus. Então são muitos problemas. Então aqui a cura é trazer novamente em ordem a vida das pessoas. Ah, Senhor Jesus. Vamos prosseguir, né? Capítulo 10, versículo 10, 40. Estou seguindo mais ou menos o meu esboço aqui, tá, meus irmãos? Vamos para frente, amém? Tá, agora vamos ver isso aí, já vamos terminar, tá bom? Vamos ver
o caráter de uma pessoa depois que ele viu, começou a viver no plano celestial. E aí, olha só como que ficou a vida dele. Estou falando de nosso apóstolo Paulo. Em Filipenses capítulo 3, aqui de versículo 2 até versículo 6, ele falava da sua condição de vida enquanto estava no judaísmo, né? E aí, irmãos, a partir do versículo 7, ele fala assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Sublimidade, sublime é alto. Amém? Conhecer o Senhor do alto, dos céus, do plano celestial. E quando Paulo fez isso, ele diz assim: por amor do qual perdi todas as coisas. Essa perdi todas as coisas é o plano terreno. E ainda mais, ele não está reclamando: perdi todas as coisas por servir o Senhor. E diz assim: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Refúgio aqui significa também esterco, né? Não vale nada para mim. Depois que eu conheci Cristo, nada aqui no plano terreno tem valor para mim. Não tem mais sentido, não tem mais significado para mim. Não tenho mais sentido de vida, a não ser esse plano celestial, para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, e justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Finalmente, vamos falar daqueles que seguem a Cristo. Mateus 16, 24 é o que originou o tema desta conferência. Todos sabemos nós, mas é extremamente importante. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem. Amém? Aqui então, queremos seguir o Senhor. Se alguém quer vir após mim, eu quero dizer: Senhor, eu quero vir após ti. A si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Também lá no fim, no Apocalipse, capítulo 14, diz assim, versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro. Lá no 16, 24, o Senhor disse: se alguém, não é? Está abrindo para alguém que quiser segui-lo. Aqui no capítulo 14, versículo 4 de Apocalipse, já formou um grupo de seguidores, que se tornam exército do Senhor. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá.
são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Aleluia, esse é o exército celestial. Depois, Apocalipse 19, aí a partir do versículo 11 diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo, Senhor Jesus. Amém? E está vestido com manto tinto de vermelho, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Versículo 14: e seguiam-no os exércitos que há no céu. Esse é o exército que eu estou falando, que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, esse é o exército, essa é a formação do exército celestial. Começa lá do time do chamamento de 12 apóstolos, depois aumentou para 70, e depois aumentando mais, não é verdade? E agora nos céus existe o exército do céu, montados em cavalos brancos, e seguindo o cavaleiro, não, seguindo aquele que está montado num cavalo branco. Amém? Então, irmãos, como igreja, estamos nos sendo edificados para sermos a noiva ataviada, preparada. Aí nos formamos no exército, e junto com o Senhor, né, o esposo e a noiva, destroçam todos os inimigos com esses exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, e finalmente vem o casamento, Cristo e a igreja, reino milenar. Aleluia. Que seja a nossa herança, que seja o nosso galardão. Mas hoje vamos viver no plano celestial. Essa palavra que dita até agora nessa conferência, meu Deus do céu, quanta coisa. E vai ter mais hoje à noite, né? Daqui a pouco Miguel vai falar também. Ó Senhor Jesus, essa mudança de plano é a chave do negócio. Muito obrigado, irmãos. Amém.